Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Autoridade Espiritual, aula 33, Conclusões. Ao final do nosso estudo, nós costumamos estabelecer certas conclusões. Não que isto seja muito importante, porque tudo que vamos falar hoje, de certa forma, já falamos em aulas anteriores, mas queremos hoje realçar alguns pontos que julgamos importantes no decorrer do estudo para que você tenha uma visão mais conjunta da coisa. O nosso curso bíblico começou, seguindo o livro Autoridade Espiritual de Watchman Nee, com o capítulo 1, a introdução, onde é enfatizado que a autoridade é o assunto mais sério no universo. A autoridade é muito mais importante, inclusive, do que pecado. Pecado é um assunto importantíssimo. Por causa do pecado existe Bíblia, por causa do pecado existe igreja, existe comemoração da ceia. Por causa do pecado, Jesus veio à Terra. Mas a autoridade é questão de princípio, não é só de conduta. É muito mais importante. Fala a respeito da própria pessoa de Deus. Você deve ter isso em mente, porque ao se insubmeter contra a autoridade, você está se insubmetendo ao Senhor Deus. O Evangelho deve ser pregado assim, que as pessoas morram para si próprias, se rendam da submissão ao mundo, a si próprias, ao seu eu, à sua vaidade, para reconhecer a autoridade de Deus. Nós devemos reconhecer a autoridade em todo lugar, nós devemos estar sempre com este tema em mente. É o tema mais importante do universo, mais até do que o pecado. Não se esqueça então disto. Nós vemos que a história do homem começou logo no início com a rebeldia, que foi a causa do pecado e, em consequência, do caos que se abateu sobre toda a terra. A desobediência foi consequência da rebeldia, e rebeldia é uma insubmissão. O homem aceitou a argumentação satânica e desobedeceu a Deus. Mas antes de desobedecer, ele já havia questionado a autoridade de Deus. Ao invés de ter a autoridade como suprema, ele questionou a autoridade, foi o que Satanás fez, e assim destruiu dentro do homem qualquer resistência contra o pecado. Dali para o pecar foi um passo só. Desde que você admite dentro de você questionar a autoridade, o pecado é só um passo a mais. É muito fácil de acontecer. E nós vemos exemplos bíblicos do contrário. Eu quero citar apenas Davi e Jesus. Davi reconheceu a autoridade como importantíssima. A sua vida estava constantemente em risco, estava sempre ameaçado de morte. No entanto, ele teve a autoridade de Deus, que estava no rei Saul como mais importante. Que ele morresse, mas se rebelar contra a autoridade, jamais. Davi era assim. E Jesus também reconheceu a autoridade dos homens aqui na terra e foi submisso totalmente à autoridade maior que a autoridade do Pai, a ponto de obedecer-lhe rigorosa e cegamente. Jesus sempre obedeceu ao Pai, nunca questionou suas ordens. Jamais. Jesus, sendo obediente, nos mostrou o caminho da felicidade, o caminho da realização do homem perante Deus. Jesus, pelo fato de ter obedecido, conseguiu reunir em torno de si uma família caracterizada pela obediência. O povo de Deus não é o povo caracterizado pela fé, pela crença, mas é caracterizado pela obediência. Não é de Deus aquele que diz Senhor, Senhor, aquele que crê, que aceita, mas aquele que obedece. Isso está bem claro na Bíblia. Deus não tem prazer naquele que crê, mas naquele que obedece. A alegria e a salvação não estão reservadas
para aquele que crê, mas para aquele que obedece. O obedecer é a prova do verdadeiro crer. O obedecer é a parte mais importante que existe na fé cristã. O Evangelho deve convocar todos os homens, não somente a crer, mas principalmente a obedecer. Nós analisamos detalhadamente o fato de que Deus delega a sua autoridade. Ele não exerce sozinho a sua autoridade no universo. No início, com Adão e Eva, ele exercia pessoalmente a sua autoridade. Passeava no jardim do Éden todos os dias pela viração da tarde. Hoje, ele delega a sua autoridade. Nós vemos que em todo o universo, em todos os escalões, em todos os reinos da natureza mineral, vegetal e animal, existe a questão da autoridade estabelecida. Em tudo e por tudo, a autoridade se vê em todos os lugares. Deus estabelece a autoridade e ela deve ser acatada, ela deve ser respeitada. Portanto, a autoridade é a questão mais importante que existe e Deus delega. O importante é isto: Deus delega a sua autoridade para homens falhos, sujeitos a errar, ao pecar. Para estes, Deus delega a sua autoridade. Ao reconhecermos a autoridade na pessoa, não devemos olhar para o homem, mas para a autoridade que está nele. É assim que Deus quer, que você observe a autoridade, não a pessoa que está lá. Deus não desculpará você pelo fato da pessoa que tem autoridade ter erros. Isto não justifica você quando você se insubmeter. A insubmissão nunca, veja bem, preste atenção, a insubmissão nunca será aceita por Deus. É um erro seríssimo, gravíssimo, e foi por causa da insubmissão que Lucifer se tornou Satanás. Não queira você seguir os seus passos. São passos muito tristes e Deus não terá por inocente aquele que se insubmeter. A insubmissão, portanto, meu irmão, esteja longe da sua vida. Não pense em praticá-la. Coloque no seu coração, no automático, que você sempre seja submisso a tudo e a todos e em todo lugar. A submissão agrada a Deus. E a submissão testifica da verdadeira vida espiritual. Nós temos em nosso meio uma grande chave para nos livrar da insubmissão. É o fato de nós pertencermos a um corpo, o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Ao sermos exortados uns pelos outros, ao sermos ensinados, admoestados uns pelos outros, nós estamos nos submetendo à autoridade do corpo e o próprio corpo cuidará de nossos erros ao falharmos. Submissos ao corpo, nós temos grandes chances de nunca praticarmos a insubmissão em qualquer lugar, porque ao errarmos, nós nos consertaremos e nos manteremos submissos, mesmo no nosso errar, mesmo no nosso pecar. Quando estamos com o coração submisso, com a vida colocada na submissão, não será difícil nós nos consertarmos e voltarmos do nosso pecado, sermos restaurados dele e assim, ainda assim, mantermos a submissão. Isto é muito bom e muito importante. Agora, há uma questão que precisamos sublinhar, que é a questão da submissão consciente. Você deve ter em mente que Deus quer e espera de você a submissão total, sempre eterna. Mas a obediência pode ser questionada em um ponto. Até quando obedecer? Somente em um caso, a submissão não significa automaticamente obediência. E este caso é quando nós nos deparamos com uma ordem que contrarie outra ordem superior. Quando nós, conhecendo a palavra de Deus, e por isso é bom conhecer a palavra de Deus, nos defrontamos com uma ordem por parte daquela pessoa que foi colocada por Deus como autoridade. Esta ordem contrariando a Bíblia, contrariando claramente. Se a coisa estiver em dúvida,
Na dúvida, obedeça. A responsabilidade maior é daquele que dá a ordem, não é daquele que obedece. O que dá a ordem se torna totalmente responsável pelo seu cumprimento. Quando um capitão, um general, manda um soldado matar alguém, aí o soldado pode questionar aquela ordem, porque ele está indo contra a Constituição do país e contra a lei de Deus. Mas, se o soldado obedecer, a responsabilidade maior será de quem mandou. Não será dele que obedeceu, a responsabilidade maior será de quem mandou. Você deve examinar a ordem, obedecer sempre, a menos deste caso, que ela contrarie claramente as Escrituras, porque quando uma ordem estiver em dúvida, você achar que não está bem, mas não tiver convicção, certeza, base bíblica para questionar, então não questione. Na dúvida, obedeça. Neste caso, você está justificado, mas somente neste caso de uma ordem contrariar claramente as Escrituras, aí sim, somente aí, você está desculpado de não obedecer, como fizeram Pedro e João em Jerusalém. Subindo ao templo, receberam uma ordem dos sacerdotes, dos religiosos do seu tempo, proibindo que eles pregassem o Evangelho. E eles submissamente responderam: analisai vós, antes importa obedecer a Deus ou aos homens. Para nós é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Deus nos mandou pregar. Vocês dizem que não devemos pregar, nós ficaremos com Deus, nós obedeceremos a Deus e continuaremos a pregar. Com toda a reverência e submissão, eles desobedeceram aquela ordem, mas mantendo a submissão. Se o marido proibir a mulher de ir à igreja, essa mulher deve acatar a ordem até onde for possível. Quando o marido proibir de crer em Deus, de ler a Bíblia, aí ela já deve questionar esta ordem, submissamente dizer ao marido que não vai acatá-la. É assim que deve ser a coisa, feita com submissão, compreendeu? Nós, obedecendo, estamos no caminho de sermos autoridade. E um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus nos colocará em posição de autoridade, grande ou pequena. E somente quem aprende a obedecer pode usar da autoridade para mandar. O exercício da autoridade pressupõe humildade, vida sincera. Isto é muito importante. O exercício da autoridade só pode exercer a autoridade aquele que está preparado. Senão, vai ser uma calamidade, um homem desequilibrado exercendo a autoridade. E os aspectos íntimos da autoridade delegada dizem respeito ao seu caráter. O caráter do homem de Deus deve ser de santidade, de separação, de humildade, e não de domínio, de vanglória, de mandonismo. Isto não agrada a Deus. Deus quer o homem humilde. E nós fizemos um alerta, lembramos o alerta da Bíblia contra o denominacionalismo. Esta multiplicidade de denominações independentes, cada um querendo ser o tal Papa no seu meio e não reconhecendo a autoridade de ninguém. E se candidatam estes, portanto, a serem lobos, falsos profetas condenados pela Bíblia. E a você fica a exortação: se você for enredado por uma dessas pessoas, você também será culpado. Então tome cuidado, meu irmão. Prossiga no caminho da submissão, mas de olho aberto, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. É a exortação de Jesus para nós. E pratique isto, eu tenho certeza, você estará no caminho certo da submissão total e da obediência para desenvolver o dom que Deus lhe conceder e alcançar a posição de autoridade que Deus tem reservado para você, para proveito do Evangelho. Amém.